programa Universidade Viva de hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios com muito prazer mais dois convidados e desta feita nós vamos falar sobre o Brasil que precisa de professores do segundo grau. E são os nossos convidados com muito prazer, a professora Isolda Sela, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, com estudos complementares em Ciências da Educação, especialização pela Universidade Vale do Acaraú e Educação Infantil pela Universidade Estadual do Ceará. Psicóloga com experiência em clínica no atendimento de crianças, professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Na universidade exerceu o cargo de pró-reitora adjunta de extensão e coordenou o programa Alfabetização Solidária. Secretária de Educação de Sobral de 2004 a 2006 e atualmente é a secretária de Educação do Estado do Ceará. O outro convidado é o professor Adolfo Marinho, ele é graduado em Engenharia pelo UFC, mestre pela Universidade de São Paulo, professor universitário, ex-secretário de Estado dos governos Ciro Gomes e Tasso Gereissati, ex-secretário nacional de Habitação, ex-deputado federal pelo PSDB, atualmente o professor Adolfo Marinho é o diretor de expansão da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Vamos pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos aqui no programa Universidade Viva, hoje falando sobre os professores. Estamos liderando um ranking pior país em investimento na educação, especificamente relacionado à conclusão do ensino médio. Das 4 unidades pesquisadas, 3 da América do Sul e 1 da Europa, somos ameaça de futuro melhor para a qualificação profissional dos nossos cidadãos. O pior, os atuais números do corpo docente brasileiro lecionando no ensino médio, o antigo segundo grau, não têm perspectivas futuras por conta de salários baixos e violência nas escolas, ou seja, uma ameaça que desestimula os educadores da rede pública de ensino, consequentemente prejudicando esta via de acesso a cursos superiores. Conclusão de relatório elaborado pela Câmara de Educação Básica do Governo Federal, presidida pelo educador Mozar Neves Ramos, aponta que esta ameaça paira sobre o ensino médio. A possibilidade de um apagão de professores no Brasil, especialmente das disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia. O relatório aponta que falta 245 mil professores no país. O ensino médio, o antigo segundo grau, faz ponte entre a educação básica e o mercado de trabalho ou a universidade. No Brasil, apenas 30% dos adultos com mais de 25 anos concluíram o ensino médio, contra 42 na Argentina, 49 no Chile e 83 na Alemanha. Além do fraco investimento em educação, o relatório aponta 3 outras causas importantes para o déficit de professores no ensino médio: salário baixo, violência nas escolas e a falta de uma perspectiva profissional. A especialista em educação, Elizabeth Balchevsky, diz que professor perdeu status na sociedade. Um jovem que começa a dar aula hoje, o que ele tem pela frente como carreira? Pergunta ela. E ela mesma responde. Ele sabe que daqui a 30 anos ele vai estar dando basicamente a mesma coisa para alunos tão ou mais desmotivados quanto ele, afirma a cientista política da Universidade de São Paulo. O relator do trabalho diz que é preciso aumentar os salários, investir a longo prazo e, como medida imediata, usar a televisão e a internet no ensino público. Sem isso, diz ele, com o tamanho continental do Brasil, nós não vamos enfrentar esse problema de déficit, pelo menos a curto prazo, acredita Mozar Neves Ramos, que é conselheiro do CNE. A senhora acredita nas conclusões desse relatório e nós temos salvação para o futuro, professora? Temos salvação. Eu quero começar por aí. Eu vejo que a constatação dessas dificuldades, elas são importantes, né? Precisam ser lidas, estudadas e trazidas para os diversos espaços aqui, o nosso interesse, né, específico, o nosso estado, e nós precisamos lidar com isso, né, com as projeções feitas e tal, para nos situar, ter uma visão realística da realidade. Agora,
Eu acho que isso não deve nos tornar pessimistas. Isso aí eu acho que não. Porque eu penso que nós já chegamos ao fundo do poço, não tem mais para onde ir. E o movimento agora, ele acontece no sentido de um convencimento. Eu acho que nós estamos nesse movimento agora, sabe? Uma transformação. Eu sei que não é nada muito de uma hora para outra, nem é milagre, não estou falando de milagre, mas eu penso que o movimento é nesse sentido, de uma transformação da mentalidade no nosso país, no nosso estado, com relação a essa questão da educação. Eu penso que isso deve contagiar, sabe, progressivamente as diversas instâncias, especialmente as instâncias de gestão, de governo, que têm que ter os seus compromissos muito bem definidos, né, para abrir portas para que as coisas aconteçam. E eu vejo que nós temos agora a missão de caminhar nesse sentido, da reversão dessa situação. Professor Adolfo Marinho. Agradeço outra vez estar aqui nesse programa e feliz de estar ao lado da professora Isolda, nossa secretária do Estado da Educação Básica, e mais satisfeito com a sua posição, de encarar com realismo, mas com um realismo otimista, um desafio extraordinário. Eu vi o relatório do MEC e fiquei triste, porque eu achei que o relatório, ele trabalha muito na linha da eficiência, como se a crescer o número de professores, nós estivéssemos no caminho. A realidade hoje é que o mercado de trabalho formal tem como exigência mínima que o candidato tenha concluído nível médio. Aqui mesmo em Horizonte, a indústria, para empregar alguém que vai trabalhar com as funções mais simples, já exige que ele tenha concluído o nível médio. E é, sem dúvida, um desafio extraordinário, porque cresceu o número de candidatos ao nível médio, porque o contingente de estudantes do fundamental aumentou substancialmente. Mesmo que haja evasão, os egressos vão estar num volume muito maior. E as vagas de nível médio sempre foram reduzidas. Se aumenta a demanda e as vagas não aumentarem na mesma proporção, nós vamos ter uma dificuldade enorme. É preocupante quando a gente imagina que na faixa de idade de 15 a 17, de cada 100 estudantes, dispõe-se no Brasil de 40 vagas. A preocupação é que eles vão ficar fora da escola. O fundamental não é suficiente para que eles exerçam a cidadania, para que eles completem a sua formação como pessoa, para que eles possam encarar o mercado de trabalho com chance de ter uma vida razoável. Isso é preocupante porque, nesta situação, essas pessoas estão sendo impelidas para o mundo do crime. E esta realidade, configurada dessa maneira, com certeza, é o grande desafio dos governantes. Imaginar que o enfrentamento do crime, como a gente vê, cenas de guerra no Rio de Janeiro hoje, e chegaremos lá, Deus queira que não, certamente não, mas haverá um grande esforço para colocar esses jovens no nível médio, não na perspectiva conservadora do relatório, porque se falta professor de física, química, biologia, vamos formar esses professores. Eu não gosto muito, e eu concluo dessa forma, quando se esgota o questionamento da educação dentro do próprio âmbito da educação. O que eu tenho que ver é o seguinte: a demanda qual é? E buscar a universalização com qualquer meio. Com qualquer meio. O Estado, ele tem várias funções. Ele deve ser o executor, mas ele pode ser o indutor, ele pode ser o regulador. O que não é possível é que essa massa enorme de estudantes possa ter que enfrentar uma vida dificílima para não ser atendido.
E fico feliz com o posicionamento da secretária, porque certamente ela vai ter muito mais para nos dizer, surpresas agradáveis de como enfrentar esse desafio. Pois é, principalmente, professora, essa semana mesmo, né, a imprensa toda mostrou violência na escola, né? E como é que nós vamos estimular esse professor, inclusive o relatório fala também de violência, né? E se além dele ganhar pouco, ele pode ir lá para a escola e apanhar. Como é que fica isso na sua opinião? Eu vejo assim, sabe, que essas situações, né, de dificuldade, elas não são privilégios da escola, né? Infelizmente, não são. São situações, né, problemáticas que nós enfrentamos, né? Inclusive nós que não estamos incluídos ali nos grupos, nas categorias de pessoas que sofrem de forma ainda mais direta, mais perversa, né, vamos dizer assim. Mas, de certa forma, é o reflexo, né? É um reflexo aí da nossa história, das nossas estruturas, né, de desigualdades sociais e tudo isso. A escola, é claro que isso vem para dentro da escola, né? Claro, a escola está lá em qualquer lugar, em cada bairro, em cada município, Então, a escola se encontra realmente com isso. Eu vejo, nós estamos também, né, discutindo essas questões com diretores e professores relacionadas a isso, e às vezes a gente fica, né, os nossos desafios já são tão grandes, né, para lidar com as questões da gestão do pedagógico, mas a gente ainda tem todo esse entorno e tal que rebate, que repercute aí dentro da escola e nós precisamos enfrentar. E eu vejo assim, que na fala e na experiência das pessoas que estão lá mais diretamente ligadas, sabe, a gente tem grandes, se não respostas definitivas, mas nós temos caminhos muito importantes de lidar com isso. Então, a gente vê, por exemplo, na visão dos diferentes visões entre os diretores. É claro que tem aquelas pessoas que ficam ali mais imediatamente amedrontadas e solicitam e reivindicam medidas de curto prazo, né, que deem ali de forma mais imediata uma segurança a uma determinada situação, é legítimo, né, tem razão, a gente precisa ver como resolver isso. E tem também aquelas pessoas que puxam assim, fios, né, com relação ao problema, que também são muito interessantes, que é a ação da escola, sabe, na articulação com a comunidade, como é que a escola dialoga com o seu entorno, como é que a escola ganha o respeito ali das pessoas e faz com que as coisas até podem acontecer em outro canto, mas a escola é preservada. Isso acontece. Tem escolas que estão encravadas em lugares assim extremamente complicados e que tem ali como se fosse uma rede de proteção, sabe, em função do tipo de articulação que consegue fazer com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa importante e claro que não dispensa aí todas as outras, isso é um problema que é enredado, né, como o doutor Adolfo estava se referindo aqui, com muitos outros aspectos, muitos outros elementos e tal. Agora, eu penso que a gente deve, como escola, enfrentar essa situação naquilo que nos cabe também, que é construir diálogo, construir processos educativos, tanto ali com os garotos, com os jovens, com as crianças, mas também com o seu entorno imediato, né, com as famílias. Assim, eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva, né, embora tenhamos também que tentar outras medidas e outras, né, proteções assim, de outra ordem, mas a nossa questão é essa. E os professores, eu penso assim que eles têm um sentimento também muito forte, sabe, muito positivo de reconhecimento quando eles se sentem agentes importantes nisso, sabe? Eu vejo também isso, assim, dos professores, né, se sentindo instrumentos fundamentais aí nessa dinâmica, sabe? Eu acho que a gente muda um pouco, né, a perspectiva das coisas. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo e em seguida o programa Universidade Viva volta discutindo aqui com a professora Isolda Sela e o professor Adolfo Marinho a educação e o Brasil que precisa de professores.
O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Brasil que precisa de professores. Professor Adolfo, se o Brasil precisa de professores, como e quem deve formar esses professores? Só as universidades públicas podem fazer isso? As pessoas se interessam, por exemplo, de fazer o vestibular para ser professor nas universidades particulares, nas faculdades. O que falta para formar professor de Química, Física, Biologia dentro dessas áreas específicas, já que há a necessidade da licenciatura? Bom, as possibilidades de formação são enormes, porque as universidades podem fazer isso, podem fazer as licenciaturas e há até um outro caminho mais rápido, que é a Resolução 297, em que um bacharel pode fazer a parte pedagógica e ter a equivalência de licenciatura. Assim, um engenheiro, um dentista, um médico, poderia ensinar essas disciplinas todas. A questão, Jonas, eu acho que ela vai mais além. Não é uma questão só quantitativa, que é substancial a elevação necessária, porque se tem 40 vagas e é imprescindível que se busque a universalização, é imprescindível. Haverá uma necessidade quantitativa, mas isso aí nós estamos no caminho da eficiência. Eu acho que há um espaço para a gente discutir a eficácia. O que a sociedade está cobrando? Está cobrando das pessoas que tenham cidadania expressa no trânsito, expressa na visão de meio ambiente, expressa na solidariedade. Está esperando que alguém tenha condições de trabalhar em equipe, isso é um processo formativo. Está esperando que ele saiba inglês, está esperando que ele tenha uma iniciação em informática. Se terminar o médio tradicional, vai ser um curso com o qual ele vai ficar tal e qual, com o qual, sem o qual ele fica tal e qual, não vai adiantar. Então não é uma questão só de formar quantidade de professores, é dar uma nova feição a esse nível médio, admitindo que essa pessoa, aliás, que a maior parte dos que terminam o nível médio, não vão ingressar na universidade. Ali vai ser a parte final da sua preparação para a vida. Então há uma necessidade de repensar qual é o nível médio que se quer e se pensar substancialmente na quantidade. Agora, lógico que o Brasil hoje tem um número já elevado de instituições de ensino superior a quem cabe formar os professores. Ocorre que, se essa responsabilidade ficar apenas para as instituições que têm o Estado como mantenedora, não sei se vai dar conta. Agora mesmo, a Universidade Aberta do Brasil está formando 800 professores. É uma insignificância dentro da necessidade. E, veja, o próprio MEC, ao trabalhar com as instituições de ensino superior, ele não usa o seu poder de indução. Por que não privilegiar na rapidez dos processos, na liberação dos investimentos que são necessários, evidentemente com as concorrências que são necessárias, mas dizer o seguinte, formar qual professor em qual região? Então, simplesmente dizer que eu estou agora aprovando unidades de ensino, instituições de ensino superior com mais rigor, ótimo. Que eu estou fazendo o sistema de avaliação cada vez mais rigoroso, melhor ainda. Mas é preciso que vá além, que direcione todo esse esforço para o que é necessário. Nordeste, hoje, tem uma situação desfavorável no Brasil, então deveria haver mais incentivo em canalizar recursos, em direcionar para aquilo que é necessário. Se, por exemplo, o Brasil tiver mesmo disposto a formar esses professores, é criar um programa. Agora, por que não tem esses professores? Uma explicação muito clara. Porque no mercado de trabalho, esta profissão não se tornou atraente. Com este conhecimento, as pessoas vão desempenhar outras funções com rendimento muito maior. Enfim, o que ninguém consegue entender no Brasil, e eu quero dizer, eu tenho uma esperança muito fundada que o governo Cid, que a professora Isolda, que tem uma prioridade em educação, foi visto isso em Sobral.
o IDEB de Sobral é superior ao do estado do Ceará, é superior ao do Brasil, é superior ao de Fortaleza. Isso é um bom indicador. E saber o seguinte, nessa área tem que haver uma prioridade muito clara, ainda não ficou tão explícito, o governo está começando, mas eu tenho expectativa de que esta seja uma tarefa não do governo, mas de todos que fazem o Estado, de todas as forças que podem intervir com resultado, com certeza vão ser chamadas e vão intervir e nós vamos encontrar uma solução. Pois é, professora, qual é a solução? Eu acho que agora a secretaria, o que a secretaria está fazendo, qual é o seu pensamento, está na hora da senhora expor, né, quais são os planos, né, para a gente, pelo menos, diminuir esse déficit. Quero fazer uma referência aqui, quando o professor Adolfo estava se referindo ao que se espera de um processo educativo, né, de qualidade, citando aí aspectos realmente fundamentais, né, porque a gente sabe que a educação é para tornar as pessoas melhores mesmo, né, capazes de ser mais felizes, capazes de agir proativamente na sociedade. Formar o cidadão. Né? E quando eu quero só complementar, assim, destacando o desafio nosso, né, e o desafio para o ensino médio, que é quem vai, em princípio, assim, é quem teria que munir as universidades e os cursos superiores de gente, né, com a condição de entrar numa formação para ser professor, para ser, né, uma outra. Eu quero fazer referência ainda à dificuldade que o ensino médio tem de trabalhar com as competências básicas de leitura, ler o português, né, de matemática, dos meninos dominarem as 4 operações. Quando a gente vê aí nos exames do SAEB, né, no SPAES, os alunos de 3º ano, médio, eles têm um nível, na escala, né, eles se situam numa escala que seria desejável para um bom aluno de 4ª série. Né? Isso é muito dramático. E outro dia, eu estava numa roda no município aqui do Ceará, que tem, inclusive, uma escola técnica muito bem estruturada e oferecendo cursos de formação de nível superior, alguns técnicos, e nós estávamos conversando nessa roda, né, com o diretor e professores dessa escola, com o diretor e coordenadores de escolas da rede estadual, o professor Edgar Linhares, o presidente do conselho, a secretária de educação do município, assim, né? Pouco a pouco, né, nós fomos constatando, e essa constatação, né, vindo de uma forma muito, e que não deixa de nos surpreender, né, apesar de ser uma realidade que, em princípio, tem que ser conhecida já por todos, mas que os alunos do ensino médio, ali do município, não entram na escola técnica, não conseguem entrar na escola técnica, porque não passam nas seleções. A escola técnica, por sua vez, usa de estratégias para rebaixamento de nível, de entrada e tal, mas aí o máximo que consideram que podem, e ainda assim, quando entram, não se aguentam lá dentro, porque ali na segunda disciplina de cálculo ou qualquer outra coisa, né, os meninos já não aguentam ficar. Então, isso é um sinal, né, um exemplo que, infelizmente, não é um exemplo pontual, sabe? Mas de quem é a culpa disso aí, professora? De que o ensino médio, ele na verdade, não está oportunizando, né, situações assim diferentes e tal. Mas onde está a raiz disso? Desse grande mal? Eu acho que tem um aspecto assim muito forte, sabe, na história aí da educação pública no nosso país e no nosso estado, que é a falta de responsabilização. E aqui eu sei que tem muitas pessoas boas, sabe? Na rede estadual, com a qual eu estou entrando em contato agora, né, e conhecendo as pessoas, me aproximando, conversando, a gente já de imediato encontra muitos profissionais, sabe? Que você
ver o brilho no olho e tal. E, independente disso, porque quando eu falo isso, sabe, assim, às vezes a gente precisa ter cuidado para não ser interpretada assim como, claro, taxando, rotulando as pessoas. Eu estou falando dessa falta, é uma ausência de responsabilização em todo o circuito, inclusive nos superiores, sabe, nas gestões, apesar do esforço de tantos. E eu não considero de jeito nenhum, agora nós somos sabidinho ou somos certinho também, de maneira nenhuma. Eu sei que mas você não acha que o problema está na gestão da escola? Eu acho que está nos diversos espaços de gestão, inclusive na gestão da escola. Cada instância de gestão precisa fazer melhor e com mais foco, com mais sistemática a parte que lhe cabe, inclusive a gestão da escola. Né? E os planos da sua secretaria? Eu vejo assim que uma das coisas muito importantes é a gente gerar um movimento com relação a que todos nós, né, cada um na parte que lhe cabe, possamos assumir metas. Isso aí é uma coisa importante. A escola tem que assumir metas. O resultado está muito ruim, a gente não quer e nem podemos, né, ter a expectativa de, da noite para o dia, um excelente resultado, não. Mas nós temos que ter o controle, né, e o acompanhamento e o monitoramento e garantir as ações, os apoios fundamentais e possíveis para que a gente tenha a segurança de que estamos na rota certa. Porque se tiver na rota errada, né, pode ter muito trabalho, de muita gente, muito esforço, até muito dinheiro. O dinheiro é pouco, mas muitas vezes ele até parece muito para o tipo de resultado que se tem. Então, às vezes, não é só nem aumentar o dinheiro. Ele precisa, né, se aumentar. Também não estou dizendo que não precisa de dinheiro, não. Precisa mesmo. O professor Adolfo estava fazendo referência, assim, por exemplo, a carreira do professor. Se nós tivéssemos salários mais altos, a atração seria muito maior, porque o salário alto, ele atrai, né? Em princípio, a partir de R$ 1.500, com certeza vai aparecer professor de matemática. Ele atrai. E agora, R$1.500, pelo menos. Muito do dinheiro que se gasta, ele termina sendo até demais para o resultado que se tem. Professor então, Jonas, eu queria só colocar, veja como essa consideração da professora Isolda é importante. Nós estamos falando da escassez de professores, mas ela fala também da necessidade de melhorar também, fazer um upgrade, fazer uma atualização, uma especialização com os que tem. Então, veja bem, aqui, professora, nós tivemos uma experiência, por sinal, uma experiência muito interessante, em que a FGF ficou responsável pela especialização em português e matemática de professores do Estado e uma experiência de educação à distância. Educação à distância é interessante porque nós temos tudo gravado, todo o trabalho que foi feito, e isso é possível mostrar. Eu lhe confesso que eu fiquei feliz de ver como professores do Estado, mesmo nos municípios mais distantes da capital, nos municípios menores, eles puderam participar. Eu estou dando o nosso exemplo, mas eu quero dizer que diversas outras instituições também do Estado podem participar desse esforço e de poder formar em quantidade e com a qualidade novos professores de matemática, de física, de biologia, de arte e educação, que é outra carência enorme, entendendo? E tanto no presencial como na distância, e até porque essa foi, de fato, talvez o fato mais relevante desse curso, é que a participação dos professores do Estado nos vários municípios foi muito efetiva e qualificada até. Para nós foi um curso muito interessante que a gente deu aqui. E, volto a dizer, todas as outras instituições, porque o que está em jogo é o avanço do Estado. E é indiscutível. Sem um bom nível médio, impossível. É verdade. Impossível. O que está em jogo é deter essa escalada da violência. Sem um bom nível médio, como avançar? Então, eu volto a dizer da minha confiança de que este desafio pode ser superado. Não só elevar a quantidade, como melhorar os professores que a gente já tem. Ok, nós vamos pedir mais um intervalo e em seguida o programa Universidade Viva volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre o Brasil que precisa de professores.
está de volta. Hoje nós estamos falando do Brasil que precisa de professores. Professora Isolda Sela, o Mozart Neves Ramos, que é conselheiro do CNE, ele disse que como uma medida imediata o ensino público poderia usar a internet e a televisão para a formação de professores. Como é que a senhora pensa isso? Porque aqui no Ceará já teve um programa de formação, né, do ensino, né, por televisão, e de repente isso se acabou e foi inclusive citado em obras literárias, citado em pesquisas de mestrado e doutorado, né, como uma experiência válida. Por que de repente você não pode mais assistir aula pela televisão quando a gente sabe que o governo de São Paulo agora mesmo está fazendo um curso que ele chamou de Teletec, né? Teleensino Tec, né? E para a formação de jovens e adultos. Uma coisa que eu vejo e que é sempre desafiador para a gestão pública é que as estruturas necessárias sejam garantidas para que o projeto funcione. Então, dizer que, por exemplo, vai ser pela internet, tem que ser tal programa que vai funcionar, e aí o computador não funciona, a velocidade dos links não dá conta de rodar, né, como se diz, um software, mas está faltando, né, em outras palavras. Então, às vezes, os projetos são mal avaliados e considerados, vamos dizer assim, que não geraram os resultados esperados, porque tem também muitas variáveis aí, né, intervenientes, que terminam, até de certa forma, mascarando a avaliação do programa e da ação em si. Eu vejo que isso aí é uma coisa que a gente tem que considerar quando avalia. Mas, professora, agora as coisas evoluíram, né? As coisas evoluíram. Hoje nós estamos entrando na televisão digital interativa, entende? As cidades digitais, inclusive o governo do estado está montando cidades digitais onde pode trafegar vídeo em banda larga. Há a possibilidade, todo mundo hoje tem acesso à internet, né, porque inclusive foi uma pesquisa recentemente, disse que as crianças agora não vão mais para a praia, ou não vão ao cinema, o que elas fazem agora é ir para a LAN house para acessar a internet. Então nós temos uma geração de pessoas plugadas na rede. As pessoas estão plugadas. Isso não é hora da gente utilizar esse conhecimento para a educação? Agora eu estou pensando aqui no âmbito aí da gestão da educação estadual e esse retrato, né, que eu pinto com relação ao tem, mas está faltando, ainda é uma coisa que a gente precisa enfrentar. Nós temos dificuldades ainda grandes em questões que são básicas. Informações que deveriam estar assim, né, no estalar de dedos na secretaria e que nós ainda não temos. Existem programas até de qualidade, programas, né, de softwares muito interessantes que se propõem a monitorar o acompanhamento das escolas e tal, mas em qualquer lugar que você chega, que você fala do programa, as pessoas das escolas pulam, né, como se diz, porque não tem a condição de operar. Então, nós estamos hoje fazendo, e aí tem uma ação realmente do governo do estado, né, tem um interesse grande do governo nisso, em garantir essas estruturas para possibilitar essa comunicação, né, à distância e tal, que eu acho que isso tem que ser uma estratégia nossa, tem que ser mesmo, uma estratégia de formação de professor, uma estratégia para o controle e acompanhamento, monitoramento das escolas e para os alunos, né? E para oferecer essas tecnologias também aos alunos. Agora, nós temos desafios grandes ainda a enfrentar com relação a isso, né? Estamos isso está na nossa pauta, né, como se diz, mas ainda não a estrutura que nós temos ainda não permite essa eficiência aí com relação à rede de escolas, não. O que é que o senhor pensa disso, professor? Fica muito claro, o grande desafio na Secretaria de Educação Básica do Ceará. Já é extraordinário o desafio da gestão pedagógica.
sintonizar os currículos, as matrizes curriculares em relação às realidades das várias regiões, atualizada com as exigências e, além disso, um extraordinário trabalho com a gestão das atividades meio. A Secretaria de Educação é um mundo, mais de 50 mil funcionários, quantas edificações. Então, esta gestão, muitas vezes, ela ameaça ocupar de tal forma o tempo dos dirigentes da Secretaria com atividade meio. Eu espero que tenho realmente confiança de que este que foi, sem dúvida, um dos grandes impasses de avanço da educação, ele venha a ser tratado de modo a dar às pessoas que são responsáveis pela gestão pedagógica a calma, a tranquilidade, os meios suficientes para que possam apresentar os resultados no campo educacional, que muitas vezes eles são esmaecidos pelas dificuldades da atividade meio administrativa. Eu penso que isto é pauta, volto a dizer, tenho ouvido no pronunciamento do governador e dos dirigentes da própria secretária, como a educação é estratégica no Estado hoje. E essa é a confiança que a gente tem. O secretário, aí em relação, um dado que foi publicado aí, diz que nós temos 500 mil alunos aqui no estado do Ceará fora de faixa. O que é que a secretaria pensa sobre esse contingente? A distorção idade séria é altíssima. A distorção idade séria no ensino fundamental, especialmente nos últimos anos, na oitava, na nona série, agora, né, fica em torno de 60%, né, de distorção em alguns municípios. Precisa primeiro fechar a torneira, não é nem primeiro certo, só, né? Na verdade, assim, uma ação necessária é fechar a torneira do problema. No nosso entender, a gente fecha a torneira cuidando do início, das séries iniciais. Nas séries iniciais do ensino fundamental, mas uma ação também consequente, importante aí, voltada para a educação infantil. Tanto que a nossa pauta com os municípios é no sentido de estimular e apoiar, naquilo que é possível, a universalização de 4 e 5 anos e qualificar esses processos. Porque também não é só o fato da criança estar ali matriculada, o professor estava dizendo, né? Não é só o número, é a qualidade do que acontece ali. Eu vi, por exemplo, em avaliações que a criança ingressando aos 6 anos no ensino fundamental, né, e sendo avaliada, uma avaliação, claro, própria ali para o que se espera daquela idade, né, relacionada a conceitos básicos, a noção de lateralidade, essas coisas assim. E crianças que chegavam pela primeira vez à escola e crianças que tinham já frequentado a pré-escola, não tinha grande diferença. Não tinha grande diferença. Agora, isso esse argumento, esse fato, ele não nos dá um argumento de dizer assim, então a pré-escola não adianta. Pré-escola ruim não adianta. Pré-escola em que, né, não existe ali um projeto pedagógico que seja realmente estimulante. A pré-escola é muito importante. O estímulo para a criança nesses primeiros anos é fundamental. Quem dera que nós pudéssemos... Então, quando eu digo fechar a torneira, né, com uma ação, né, mais imediata ali no ensino fundamental, é garantir que as crianças aprendam, que as crianças se alfabetizem na idade certa. Isso significa dizer que ela tem que aprender a ler, escrever e contar naquela faixa que era para fazer, aos 6 anos. 6 e 7 anos, aos 7 anos já é consolidação da aprendizagem inicial. Não é nada extravagante a gente querer que uma criança, ali ao final dos 6 anos, saiba ler e escrever. Textos simplesinhos ali, uma leitura ainda vagarosa, né? A escrita com muitas trocas de letras, tudo normal, mas ela precisa fazer isso, para ela seguir aprendendo, né? Os 7 e tal, e isso abre uma perspectiva de sucesso, porque o que está acontecendo hoje é que, como nada acontece,
né? E a criança passa de 6, 7, 8 anos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, sem saber, muitas vezes, ler. Então, isso gera essas mazelas aí, né, nos indicadores. Geram as altas distorções, porque o aluno começa a ser reprovado, porque ele mesmo abandona, né, a criança perde a fé em si mesma e ele percebe que, né, não está acontecendo muita coisa ali com ele. Então, às vezes abandona e volta de novo e tal. Aí fica aquela desarrumação, né, na vida escolar dos alunos. E, claro, isso joga aí ao longo do ensino fundamental, os indicadores mais críticos, né, que são exatamente o abandono, altos índices de abandono, que se tem ainda, e a distorção, idade séria. Ok, nós vamos pedir o último intervalo e em seguida voltamos com as considerações finais aqui no programa Universidade Viva. Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Brasil que precisa de professores. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e cada um do senhor e da senhora tem 2 minutos para as considerações finais. Eu vou começar aqui com o professor Adolfo Marinho. Professor Jonas, quando nós analisamos o desafio que o Ceará tem que enfrentar hoje, é algo que preocupa. Mas, se nós olharmos um pouco para trás e a gente fizer a avaliação da alfabetização no Estado, por exemplo. A alfabetização no Estado, hoje, ela é basicamente senil. Ou seja, as faixas etárias de maior idade são aquelas que têm o maior índice de analfabetismo. Se nós formos olhar o crescimento que já aconteceu no ensino fundamental a partir do Fundef, é um dado que anima. Nós agora vamos entrar com o Fundeb, ou seja, vai haver recurso para atender creche pré-escolar, que não havia antes. Vai haver recurso também para atender o nível médio. Então, isso tudo gera uma expectativa. Estamos no início de uma nova administração estadual. Gera uma expectativa de que se possa criar um novo momento. E eu fico aguardando que a professora Isolda volte aqui, talvez daqui a 1 ano, e já possa mostrar para nós que o quadro mudou para muito melhor. Ok, professora Isolda Sela. Eu vejo assim, né, dentro dessa... quando o senhor estava fazendo a leitura, né, do texto inicial, que enfoca exatamente essa situação, né, que motivou aí o tema principal da nossa discussão, tem uma especialista aí, uma professora da USP, se eu não me engano, que ela coloca, né, assim, um jovem que vai ser professor hoje, ele... Daqui a 30 anos, daqui a 30 anos, o que espera, né? Dá a impressão de que ele vai estar do mesmo jeito ali na sala de aula, como se isso, né, como se não existisse nenhuma evolução. Né, uma evolução, uma perspectiva. Eu acho que isso é um desafio grande para as gestões, né? No caso, tomando aqui para a gestão estadual. Como é que a gente trabalha como uma política de valorização do magistério o crescimento profissional, sabe? O desenvolvimento acadêmico dos professores, porque eu acho que é isso mesmo. Professor de ensino básico é aquela coisa como se ele não saísse dali, né? Fosse aquela coisa de casa para dentro da sala de aula e meio sem uma perspectiva, sabe? De desenvolvimento mesmo profissional, acadêmico. Eu acho que a gente precisa abrir espaços desse tipo na carreira, para a carreira dos professores. Eu acho que isso é um elemento de valorização super importante. Além de salário, né, de outras coisas, mas o professor saber que ele pode, além ali da importante aula que ele dá para os alunos, mas que ele pode produzir a partir daquilo, que ele pode ensinar para os pares, né, que ele pode fazer trabalhos, fazer pesquisa a partir daquela experiência dele, isso é muito salutar, eu vejo isso. Então, sabe, é uma das coisas assim que a gente
tem o desejo de poder abrir esses espaços de valorização do magistério. Porque o professor precisa se sentir, não é, bem consigo mesmo, precisa se sentir em evolução para ser um bom espelho para os alunos dele. Jovem, criança e jovem precisa, não é, se olhar, vamos dizer assim, nos olhos, se ver através dos olhos do seu professor. Então, eu acho que um professor que tem essa chama acesa, ele com certeza vai gerar também nos alunos dele esperança e vontade de crescer, de se desenvolver. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença da senhora e do senhor, e o programa Universidade Viva volta na próxima semana com outro assunto no interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu 14 da NET, e também este programa é apresentado pela TV Assembleia, canal 30, sempre aos domingos às 18 horas, com reapresentação às sextas-feiras às 18 horas. E através da TV Ceará, canal 5, aos domingos, às 11 horas da manhã, com reapresentação às quintas-feiras, 1h30 da madrugada. Muito obrigado pela sua audiência.